Marcelo. Alô? Marcelo, a tua abordagem é mais para contribuir no sentido de vocês avançarem um pouco em um ponto que eu acho que é primordial. A tua abordagem fala sempre na questão de interdisciplinariedade, traz esse foco o tempo todo. Isso. No entanto, quando você trabalha os pilares da educação, que inclusive são da Unesco, Isso. ou melhor, a Unesco teve contribuição nessa construção. Quando você trabalha os pilares, você trabalha os pilares de forma isolada. E uma coisa que eu acho que é bom chamar a atenção no bom sentido. Eles não se dão de forma isolada. Isso, é. Eles se dão de forma interrelacionada. Entre eles mesmos, inclusive. Sim, né? Então, quando você coloca a cena, um cenário, uma foto, que acho que nesse ponto é que a gente pode estar cometendo um equívoco. Quando você coloca um cenário, uma foto, e diz que ali ele está aprendendo a ser, na realidade ele não está assim. Primeiro, ele pode não estar aprendendo nada. Sim. Uma atividade pode levar ele a não aprender nada. Não está relacionado a nenhum dos pilares. Dependendo da forma como ela for conduzida, ou seja, o método, a metodologia que ela for conduzida, é que vai ou não contribuir para. Tá? Se você não tiver também a questão de instrumentos ou mecanismos para avaliar isso, você também não vai ter como comprovar que os pilares estão realmente sendo trabalhados. Né? Então, acho que é importante. E esse é um desafio que a Unesco está tendo, inclusive, para trabalhar os pilares no esporte. A gente está avançando nisso. De construir indicadores para identificar, inclusive, a questão da aprendizagem dos pilares. Então, eu acho que seria também um desafio que vocês poderiam estar trabalhando, se for em conjunto ou se for trocando as experiências, de avançar nesse ponto aí. Sem dúvida. Agradeço a tua contribuição. Isso é fato, né? Isso é fato e aquilo era foto, né? Então, assim, uma foto, ela reproduz um momento, pá. E aquele momento, certamente, ela não aprende, né? Ela aprende num processo, assim. Vamos dizer, se a gente colocasse ali 300 mil fotos paralelamente, aí, de repente, fosse retratar alguma coisa, e mesmo assim, não retratasse. Né? Porque o que passa dentro da cabeça de uma pessoa, nem Freud explica, né? Então, é um estudo, a psicologia estuda isso muito bem. E ela é subjetiva. O homem é subjetivo, o ser humano é subjetivo. Então a gente tem que trabalhar dentro dessa subjetividade, né? E por isso que eu falo que o que tem de importante é o que a criança fala. O dado lá não me mostra muita coisa. Até eu abordaria isso aqui pelo menos em 3 dias. Assim, é o que a gente faz quando fala disso tudo aqui, né? Então, naturalmente, a gente não consegue explanar com toda a qualidade, assim, para deixar bem claro algumas coisas. Inclusive, eu concordo muito com você. Você não tem como dizer que aquilo ali é que a criança aprendeu ali, não tem. Mas tem como ilustrar uma situação que pode ter acontecido, né? Então, a gente planeja e pensa. A criança tende adquirir essa competência se, né, dentro de um monte de outras variáveis que praticamente são imensuráveis. Então a mesma situação para mim é uma coisa, para você é outra, para ela é outra, é um significado. O Rubem Alves fala que o aprendizado precisa ter um significado. Quando o fato tem um significado para a pessoa, ela aprende, né? Então ela tem que criar significado. Você não tem como avaliar se aquilo criou significado ou não, a menos que a pessoa mostre por alguma ação ou abertura de coração, dizer, eu mudei muito. Eu tenho 1000 coisas para mostrar, se vocês precisarem, que você consegue avaliar assim, meu Deus, ela melhorou. Ela adquiriu certas competências que não tinham. E sinceramente, fazem a gente se emocionar profundamente. Assim, mudar completamente a realidade de uma família, de uma vida de uma família. É impressionante. Assim, os casos que nós temos lá, certamente vocês todos têm aqui ou já vivenciaram. Crianças que passaram por uma série de situações que deixaram ela num estado de vulnerabilidade, né? Nós temos mil casos, eu falaria muito tempo aqui, de um exemplo, por exemplo, de como a gente abordou isso e tentou implementar as competências. E depois a gente conseguiu ver a mudança radical de criança pegar uma vassoura e querer bater no professor, e o professor com toda a serenidade olhar para ele com muita calma, mantendo uma calma que era praticamente impossível, mudar naquele momento que na verdade era todo um processo para chegar toda uma vulnerabilidade que a criança tinha para até chegar naquele momento de agredir o professor, e depois com um trabalho sereno,
pensado, teórico, prático, e a gente conseguiu reverter uma realidade de uma criança que hoje a família vem para a gente e fala tudo que mudou. Né? Realmente, a foto não passa, eu vejo que é um processo e é muito difícil dimensionar a menos que a criança fale. Por isso que a análise qualitativa nesse aspecto é muito importante, do meu ponto de vista. Nós temos a outra pergunta do Otávio, depois a Marta. Marcelo, boa tarde. Antes de mais nada, reconhecer a maneira apaixonada como você fala pelas coisas é muito legal. Né? E não se faz educação sem o mínimo de paixão. Então, eu queria te parabenizar por isso. Você particularmente me deixou confuso em parte da tua apresentação, que em algumas falas você falou de uma intervenção que é de tipo incidental, ou seja, não planejada. Ocorreu o problema, atua. Isso é tradicional da educação física brasileira, né? E quando a gente pede aos professores para falarem assim, olha, você cuida de educação em valores na sua aula, no seu projeto? Sim. Como? E frequentemente o exemplo é esse. Não, quando tem alguma coisa, né, eu faço isso ou eu faço aquilo. Só que depois você apresentou atividades que exigem planejamento. Né? Então tem algum planejamento e alguma sistematização. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, até porque não é uma coisa contra a outra. Né? São coisas que se articulam. E a segunda pergunta é assim, como é feita a formação e a capacitação continuada das pessoas que trabalham no projeto, para atuarem dessa maneira como você está descrevendo. Então vou começar de trás para frente e responder a última primeiro. A gente tem um planejamento lá de 3 capacitações por ano. Naturalmente, com pouco tempo a gente não conseguiu abordar tudo, mas nós temos um tema central, que nesse ano é Construindo o Futuro. Então é um tema central e em que a gente vai transversalizando subtemas, né? Então, para a gente conseguir atingir esse tema central, nós temos uma primeira capacitação no ano, onde a gente fala sobre os pilares da educação, como utilizar, inclusive isso que a professora falou ali, de um ser interrelacionado com o outro, às vezes não dá para estratificar, e, enfim, coloca isso na prática, como aplicar uma competência daquela numa atividade, como planejar. Eu posso pensar que você vai fazer uma atividade de sexualidade com rugby, inventa, brainstorming, lança ideia, depois pega e fecha. Então, são algumas estratégias que nós utilizamos como método, né? E em que a gente está extremamente aberto ao novo. Então, ali a gente tem essa primeira capacitação. Na metade do ano, nós temos uma capacitação para fazer uma avaliação semestral, se aquele tema foi trabalhado de maneira adequada, no ponto de vista dos educadores, né? E no final do ano, nós temos uma última capacitação, que é para fazer uma avaliação. E nessa do meio do ano, a gente redimensiona algumas atividades também para o segundo semestre. E no último a gente faz uma avaliação do ano inteiro, sempre com algum tipo de capacitação, né? Algum tema que precisa ser abordado. Essa é a nossa capacitação continuada. Sobre a ação incidental e acidental, né, no caso da planejada, de fato elas existem, né? Trabalhar com criança é isso aí. A criança, se ela estiver gostando, você vai ficar sabendo. Se ela não estiver gostando, você vai ficar sabendo. Eu praticamente não tenho muito parâmetro para saber se vocês estão gostando ou não do que eu estou falando. Mas a criança, ela me deixaria ver muito facilmente, né? A gente perderia o controle da aula. Então, isso acontece lá. O problema aconteceu agora, o professor tem que ter a habilidade para contornar aquilo dentro de um método. Então, a gente tem algumas estratégias para casos incidentais ali. Brigou, uma criança bateu na outra, brigou na frente de todo mundo. Existe uma estratégia metodológica para aquilo, e que a gente está sempre evoluindo. Às vezes não é uma só, né? É uma série de possibilidades, né? E isso é um combinado entre os educadores. Nós temos lá um pacto de convivência com as crianças, então as regras são formuladas pelas crianças, né? Nós temos as regras não negociáveis, são aquelas nossas. A criança tem que usar colete, né? Está ali o patrocinador, o nome do projeto, a identificação, ela tem que chegar no horário tal, ela tem até 15 minutos no máximo para chegar. Essa é a regra não negociável. Mesmo essa, às vezes, tem uma maleabilidade ali, né? Faz parte do bom senso. Mas, de maneira geral, ela é um pouco mais rígida. E a regra negociável é aquela que a criança participa. Ela participa e depois ela assina que ela fez parte daquilo.
Aí os professores inventam, cada um faz o seu pacto de convivência da maneira. Tem gente que vai lá, pega a mãozinha com tinta, vai lá e coloca na placa que ela mesmo escreveu, ó, você assinou ali, ou assina mesmo, ou coloca isso tudo numa bola representativa, coloca numa caixa o outro núcleo lá fez isso aí, botou dentro de uma caixa todas as regras que criaram, botaram num papel e dentro de uma caixinha, é a caixa do pacto de convivência. Aconteceu alguma coisa, como é que vai ser? Estrategicamente, alguma criança vai lá, pega a caixinha, ó, aconteceu isso aí, você quebrou o pacto de convivência ou não? Quebrei, não quebrei, joia, então vai procurar lá na caixinha do pacto de convivência, qual é a regra que você quebrou? Ela vai pegar, bom, joia, agora vamos pensar, o que a gente poderia ter feito de diferente? Ela vai participar do processo. E assim a gente faz. Para casos incidentais, a gente normalmente atua assim. E o acidental, que ali é o planejado, aí sim, aí a gente tem corriqueiramente um problema lá, X, isso é levado na reunião, o grupo interdisciplinar pensa numa estratégia de intervenção para aquele caso X lá. E a gente faz abordagem com a família, ou com a escola, para ver qual é a vulnerabilidade que está acontecendo ali, qual é o problema que está causando aquilo tudo, de repente não tem nenhum, de repente tem algum, e a gente consegue trazer aquilo de uma maneira mascarada para a criança, para vivenciar aquilo, né, para não ficar evidente que está assim porque o teu pai se separou da mãe. Isso é uma coisa muito corriqueira, né? E para não colocar a criança em evidência. Então a gente faz um estudo e pensa, bom, então vamos fazer o grupo todo trabalhar isso, porque isso vai caber para várias pessoas. E assim mais ou menos que funciona. Muito obrigado. Bom, Marta, já contemplou a tua pergunta? Tá ok, então. Então, Marcelo, a gente te agradece aí pela tua apresentação. Tá, muito obrigado.